Fala pessoal, alô galera do Torne-se Programador, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 56, falando sobre construindo uma API atualizando por patch, tá legal? Então mais uma aula sobre construindo uma API e hoje a gente vai falar especificadamente sobre o método ou verbo patch do HTTP. Tá legal? A gente vai falar o que a gente fez na aula anterior, né? Que é atualizando por put e alguns status que a gente já foi vendo no decorrer dessas aulas. E vai falar também sobre o plano que a gente tem para fazer com a aula de hoje, tá legal? Então, bora começar a aula. Muito bom, gente. Na aula anterior a gente falou então sobre o verbo put, né? O verbo ou método HTTP chamado put, tá legal? O que a gente fez com ele? O que o put possibilitou para a gente? Possibilitou que a gente fizesse atualizações de dados, né? Ou seja, a gente começou a atualizar os nossos dados de cadastro simplesmente utilizando o verbo put, né? Usando os verbos HTTP que a gente tem ali disponíveis desse protocolo, tá legal? Então o que a gente fez também? A gente utilizou alguns status HTTP para dar respostas para os nossos robôs, tá? Qual que seriam os nossos robôs? Um aplicativo que a gente pode estar desenvolvendo, tá legal? Então um aplicativo, deixa eu desenhar um aplicativo melhor aqui, porque isso aqui ficou muito feio. Um aplicativo que a gente pode estar desenvolvendo, né? Que vai ter acesso à nossa API, tá legal? Ou também pode ser ali um crawler do Google, que ele também vai bater na nossa API, talvez, e mostrar alguns status. Ou pode ser algum código de migração que a gente fez para bater também na nossa API e mandar esses dados para um sistema ou para outro lugar. Para isso a gente precisa mostrar, então, os status HTTP da forma correta. Para quê? Para que o seu sistema, o seu aplicativo, ou o crawler, ou um site, né, ou um migrador, entenda aquilo que você está querendo passar, tá? Lembrando, uma API, gente, é o quê? Uma API, a interação dela é mais voltada para as máquinas e não voltado tanto para o usuário. Por quê? Porque ela retorna lá normalmente um código XML ou um código JSON, tá? E esses códigos aqui que ele retornam, ele é algo que é mais fácil para o computador entender do que o humano entender, tá legal? Então a gente faz uma API justamente para integrar soluções, tá? Então pode ser uma aplicação desktop, tá? Então uma aplicaçãozinha desktop aqui que tem acesso a essa API, pode ser um aplicativo, pode ser qualquer tipo de coisa que vai ter acesso, por isso a gente precisa dar os status corretos e precisa utilizar os verbos da forma correta para que você tenha uma API bem construída, tá legal? Então o que a gente fez também? A gente utilizou um componente chamado REST Client, um plugin do Chrome, tá? Advanced REST Client. E o que ele disponibiliza para a gente? A gente digitar a URL que a gente quer digitar para o nosso serviço, tá? E escolher qual que é o verbo HTTP que a gente quer, o método ou verbo, né? Então pode ser o GET, pode ser o POST, pode ser o PUT. Agora a gente vai utilizar o patch, tá legal? Então tem vários métodos lá que a gente pode selecionar para mandar um request pro HTTP e agora a gente vai selecionar o patch. E a gente viu que a gente tem o botão enviar lá ou send, quando a gente clica, ele envia os dados lá para o nosso servidor, esses dados são processados e retornados lá para o nosso REST Client. Lembrando que tudo que a gente está fazendo, a gente está utilizando a metodologia TDD, tá legal? Que é o Test Driven Development. Então antes da gente testar tudo que a gente fez no Advanced REST Client, primeiro a gente faz o teste automatizado, garantindo que a nossa aplicação está funcionando corretamente, tá legal? Então, tudo isso é que a gente já viu no decorrer das aulas de construindo uma API, tá legal? Muita coisa interessante, muita coisa que a gente pode aprender que vai agregar para o resto das nossas vidas, tá legal? Perfeito! Hoje a gente vai falar sobre o método patch, tá? O verbo patch. O que seria o verbo patch? O verbo patch, gente, ele serve basicamente para fazer atualizações também. Ou seja, só que as atualizações, quando você manda com patch, você não manda os dados completos, tá? Você manda parte do dado. Tá legal? Então o que acontece aqui, ó? Parte do dado. Você não manda fazer a atualização de tudo, tá? Por que você usa patch normalmente? Normalmente, gente, você tem lá um cadastro que ele tem, vamos supor, 50 campos.
Vamos supor que é um cadastro de fornecedor e você tem um monte de campos que você precisa que seja persistido nesse modelo lá no banco de dados, tá? E aí você tem o nome, telefone, CPF, telefone de representante, telefone do gerente, endereço comercial, endereço de entrega, um monte de informações dentro de um cadastro, né, de um modelo chamado fornecedor. E aí nesse modelo, gente, que a gente tem aqui chamado fornecedor, a gente não quer fazer a atualização de tudo. A gente quer fazer a atualização simplesmente do nome, só do nome desse fornecedor. Como que a gente faz então? A gente tem como fazer duas formas, né? Ou utilizando o verbo put para mandar esses dados para a gente. Muita gente na internet também utiliza o verbo post para tudo, post para criar, post para apagar, post para inserir, post para atualizar, entendeu? Então assim, o HTTP ele tem outros verbos para que a gente possa utilizar da forma correta, tá? Então se você precisa atualizar somente o nome, não precisa atualizar todos os campos, o jeito certo de você fazer é mandar um patch, tá? Então quando você manda um patch, você manda parte do dado. Eu não quero mandar o dado completo, eu quero mandar só o nome por enquanto. Eu quero mandar atualizar só o nome e o CNPJ. Eu quero mandar atualizar o nome, CNPJ e o endereço, tá? Esse verbo aqui serve para identificar e para falar para o usuário que está programando lá no aplicativo ou está programando num data entry, que seria ali uma aplicação que vai acessar esse aplicativo, ele entenda que esse verbo que você fez aqui é simplesmente para você atualizar parte do dado. E quando você vai mandar um put, você precisa mandar todos os campos, entendeu? Se você não manda todos os campos, o que o put pode te retornar? Ele pode te retornar um status de 400, ou seja, bad request. Você não mandou todos os dados necessários para ser atualizados, tá? Então você pode fazer a sua API dessa forma. Quando o cara mandar todos os dados, mandando por put. Quando a pessoa mandar só parte do dado, mandando por patch, tá? Ou seja, você consegue falar para o seu programador, ou para o seu fornecedor, ou para o seu cliente que vai utilizar a sua API, que você tem alguns verbos para que ele possa utilizar da maneira correta, tá? Outra coisa, gente, se você não quer ter um método put e você não quer ter um método patch, o que você pode fazer? Você pode também utilizar o método patch para fazer o serviço do put também, tá? Então, ao invés de você fazer o put mandando todos os dados completos, você pode fazer o patch mandando todos os dados completos ou parte do dado, ok? Se vocês vão trabalhar um dia, eu vou ainda dar aula para vocês sobre uma tecnologia chamada Ruby on Rails, tá? Esse framework, né, essa linguagem, esse framework, ele trabalha bastante com os verbos HTTP da forma correta, tá? Vocês vão notar que ele sempre utiliza o patch, na maioria das vezes, ao invés de utilizar o put. É justamente por isso, porque ele permite que você faça atualização de parte do dado ou do dado completo, tá legal? Então a intenção da aula de hoje é mostrar para vocês esse verbo, apresentar para vocês para que serve o verbo patch, tá? Então a gente vai lá no computador, a gente vai programar lá no nosso TDD, tá? Uma possibilidade da gente fazer um patch, ok? Fazer a atualização dos nossos dados e também utilizar lá o Advanced REST Client, né? Para fazer esse teste manual e a gente ver se vai funcionar o nosso método que a gente criou, tá legal? Então, gente, perfeito. Recapitulando, o verbo patch serve para atualizar parte do dado, o verbo put serve para atualizar o dado completo, tá legal? Então, para ficar mais fácil, agora a gente vai lá pro computador e vai executar isso daí na prática, tá legal? Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então, agora a gente vai para nossa aula 56, né? Que vai entrar aqui logo logo, né? Que é a continuação de mais uma aula dessa série de aulas construindo uma API que começou aqui na aula 46, tá? Lembrando, gente, sempre que vocês tiverem dúvidas, marquem a aula particular, que eu vou sentar com vocês passo por passo, vendo a tela do computador de vocês e ajudando vocês a destravarem e irem para o próximo passo, tá legal? Perfeito, gente. Continuando então lá na nossa aula, né? Então a gente tem aqui a nossa pasta do Torne-se um Programador e tem também aqui
o nosso código, né? O nosso código do CMS, que é o projeto que a gente está fazendo aqui para a nossa aulas, né? Para as nossas séries de aulas de construindo uma API. Uma outra coisa que a gente precisa fazer também, gente, é alterar aqui o nosso Trello, né? Então, na aula anterior, a gente fez o desenvolvimento do put, né? Então, a gente criou lá um put na API, né? Para fazer o update do usuário. Hoje a gente vai pegar essa tarefinha aqui, ó. Uma tarefa que é para criar patch para atualização de usuário, perfeito? Então tá bom. Então agora, gente, a primeira coisa, antes de começar a programar, sempre a gente tem que fazer lá a mesma coisa, né? Rodar primeiro o JS-Hint para validar o nosso código, para ver se está tudo ok. Ok? Então vou rodar aqui o JS-Hint. Perfeito, o nosso código está com a sintaxe tudo bonitinha. Agora eu vou dividir a minha tela e vou levantar o meu servidor para que eu possa rodar o meu teste e enxergar os dados aqui que está aparecendo dentro do meu servidor, tá? Então, cd, entrei dentro desse diretório, agora eu vou aumentar aqui a minha fonte para vocês enxergarem, vou dar um npm start para levantar o meu servidor, que é o servidor da API, perfeito? Agora eu vou rodar novamente o nosso teste, né? Então, vamos rodar o nosso teste aqui. Tudo passando, bonitinho, tá tudo perfeito. Agora a gente pode continuar a fazer as nossas alterações, tá legal? Bom, muito bom. Então, antes de começar a fazer os dados da atualização, a primeira coisa que a gente precisa pensar, então, é no teste, né? Então a gente vai ter que criar o nosso teste. A gente vai entrar aqui em spec, vai entrar em app, e aí a gente já tem um teste para fazer atualizações, né? Então, se a gente colocar aqui no nosso teste de modelo, atualizar, vocês vão ver que a gente já tem um método para fazer a atualização dos dados, né? Então, quando a gente busca um usuário e faz a atualização dele, funciona perfeitamente, né? Com o método atualizar, tal. Então, se a gente já tem isso daí, a única coisa que a gente precisa fazer, então, é alterar o nosso controller para que o nosso controller faça um put, tá legal? Então, se a gente olhar lá no método, um patch, né? Se a gente olhar lá no nosso teste que a gente fez para o método put, a gente já tem basicamente o que a gente precisa para o método patch, tá? Que ele é bem parecido. As duas coisas que a gente quer é atualizar o usuário. Só que um a gente manda o dado completo e no outro a gente vai mandar a parte do dado, né? Então, nesse que a gente vai mandar a parte do dado, a única coisa que eu vou fazer é eu vou copiar esses dados aqui do put, tá? Então, vou copiar esse texto inteiro que eu fiz aqui do put. Vou duplicar ele. E vou fazer ele agora com o patch, tá? Então, patch. Perfeito. O verbo que eu vou mandar lá no meu componente de request, né? Eu vou mandar como patch. Ok? Então não é mais put aqui, é patch. E aqui nesses casos aqui eu quero atualizar parte do dado. Então o que eu quero atualizar aqui é simplesmente o nome, né? Então eu vou tirar o login, a senha e o e-mail e vou atualizar aqui, ó. Vou colocar assim, ó, usuário atualizado por patch, tá legal? Então é esse o retorno que a gente vai ter que ter, né, quando a gente atualizar esse dado. Na realidade não, aqui ó, eu vou colocar assim, ó, nome do usuário, que eu estou cadastrando, né? Deixa eu fazer aqui uma mudança. Peraí, aqui eu estou cadastrando um usuário novo, né? Esse meu before aqui eu excluí tudo e estou cadastrando um novo. Então, deixa eu colocar assim, ó, usuário novo. Perfeito. E aí aqui eu vou fazer a atualização de parte do meu dado, né? Então aqui no meu caso, eu quero atualizar somente o nome, eu vou colocar assim, ó, nome atualizado por patch, né? E aí o que eu vou fazer aqui, ó, ao invés de mandar o cadastro inteiro, eu vou mandar somente o nome do usuário, tá? Então eu não vou pegar esse usuário inteiro que está aqui e vou mandar. Eu vou mandar somente o nome e o ID que eu preciso, né? Por quê? Porque se eu mandar só o usuário, eu não vou ter o ID que eu quero fazer a atualização. Então eu tenho que mandar o usuário e o ID, tá? Nesse caso, então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o usuário com o ID que eu preciso, tá? Então, nesse caso, eu vou alterar aqui e vou mandar um hash com ID igual, 2 pontos, né? O ID que eu quero, que é esse usuário aqui, ponto .id, ok? Vírgula, vou até quebrar a linha aqui para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Perfeito. Então, isso daqui que eu quero e a outra parte que eu quero atualizar é o nome, né? Então, nome, eu vou mandar aqui também o nome, vou colocar assim, ó,
esse nome aqui atualizado por pet, aqui direto, vou alterar, vai ficar desse jeito então o meu código, perfeito. Tá, então eu estou mandando somente o ID e o nome. Se eu não mandar o ID, eu não vou conseguir localizar o usuário, por isso eu preciso mandar o ID, tá? Existem duas formas, gente, da gente conseguir fazer atualizações, tá? Uma, a gente mandando o ID que a gente quer fazer a atualização, então ao invés de usuários.json, eu poderia criar uma rota fazendo assim, ó, barra o ID, né, diretamente, que eu quero colocar, então concatenaria aqui com o usuário.id, deixa dessa forma aqui, e aí eu não preciso passar o ID aqui. Na verdade eu vou fazer dessa forma, gente. Então eu vou criar uma outra rota, ao invés de eu passar o usuário completo, eu vou deixar desse jeito, usuários.id.json, e aí eu faço um put desse ID, tá? Então eu vou deixar dessa forma para ficar da forma mais correta. Desse jeito aqui que a gente fez o put do usuário, né, a gente não fez dessa forma. A gente simplesmente mandou o dado aqui, ó, diretamente sem estar passando o ID pela URL lá, né? Só que no caso do put, eu vou fazer a rota mais completa, né? Então mandando o ID que eu quero atualizar pela URL. Assim fica mais fácil de enxergar para o usuário que está usando a nossa API, tá? E também fica melhor ali, né, a semântica de como que a gente está criando nossos dados, tá? Então eu vou passar aqui essa rota, eu estou passando então o ID que eu quero atualizar e eu vou mandar somente o nome que eu quero atualizar dentro desse meu pet, perfeito? Então tá aqui, ó, mandando o ID que eu quero e o nome que eu quero atualizar. Muito bom. Tá, se eu não conseguir localizar, se o servidor está derrubado, eu vou dar o 503 e beleza, tá? Se não, se deu tudo certo, o que vai acontecer então? Eu vou ter que retornar o status code de 200, porque atualizou com sucesso, deu tudo bonitinho, tá? E aí eu vou falar assim, usuário atualizado com sucesso normal, e a minha validação vai ser o quê? Should be, o que ele vai ter que ser? O mesmo nome que eu coloquei aqui, ó, usuário, nome, né, atualizado por pet. Então, esse aqui precisa ser o meu should be, tá legal? Então, nesse caso aqui, gente, a gente tem então esse outro teste aqui que a gente verificava se a gente mandasse os dados vazios, ele dava 400, tá, que é o bad request. Nesse caso, eu não preciso fazer esse teste, porque eu estou mandando somente um put ali, e eu estou mandando um put de parte do dado. Então, se é parte do dado, se eu mandei, ele atualiza, se eu não mandei, ele não atualiza, e assim vai, segue o jogo, dá 200 do mesmo jeito, tá legal? Então, esse meu pet aqui, ó, ele vai fazer simplesmente a atualização de parte do meu dado, que é o nome que eu estou mandando nesse teste, tá? Salvei os dados, agora eu vou rodar o nosso teste para ver o que vai acontecer. Então, rodando aqui o nosso teste, ele tentou fazer ali um pet, tá vendo? Então, ó, o pet da nossa rota usuário 5.json, tá? Então, eu estou tentando atualizar parte do dado desse usuário que eu mandei com o número 5, né? Então o que acontece aqui? Ele deu 404 porque a gente não tem a nossa rota. E o nosso teste vai falhar falando que deu 404, perfeito? Então agora a gente vai ter que criar a nossa rota. Então a gente vai lá no nosso código criar a nossa rota também. Então abre app, abre aqui rotas, a nossa rota, e aí a gente vai criar essa rota que a gente quer. Ela é bem parecida com essa get aqui de usuários, né? Só que a única coisa que muda é o verbo, né? Então pet, tá legal? Então a gente tem o verbo pet aqui, e aí a gente vai colocar assim, ó, atualizar por pet, tá? Pet. Então o nome aqui de nosso teste, né, o nome que a gente está criando para fazer os nossos testes, e aí eu vou criar esse método aqui. A gente tem esse atualizar que a gente já fez do controller, mas eu vou copiar ele somente e vou adaptar ele, né, para o nosso teste novo, né? Então, vírgula aqui, vou adaptar ele para o nosso teste novo, que tem o nome de atualizar por pet, né? Então, atualizar por pet, e aí aqui eu tenho um request, né? O ID aqui, gente, ele vai ser de uma maneira diferente. Ele não vai conseguir fazer o ID do body, né? Ele não tá por body porque eu estou mandando os dados por parâmetro, tá? Quando eu estou mandando o ID por parâmetro, a maneira certa de pegar esse dado é de outra forma, né? Como que a gente fez aqui no cadastro? Aqui, ó, no cadastro a gente utilizou o params, tá legal? Então, ao invés de a gente utilizar o body é quando a gente manda por query string ou por post, né? Ou por pet, ou nesses dados. No nosso caso, a gente está mandando o ID aqui na URL. Se a gente está mandando aqui na URL, a forma como a gente vai pegar no Express é o params, tá? Então, request.params.id, que é o ID que eu estou mandando na nossa rota. E esse nome ID aqui, gente, qual o nome que é? É o nome que eu dei na minha rota aqui,
Tá legal? Então, perfeito. Então, a gente tem aqui o nosso ID. Se ele está igual a um defined, eu já falo que deu bad request porque eu não achei o usuário, tá? Se ele mandou certo, então o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso atualizar esse dado. Só que como eu tenho que atualizar, eu não posso simplesmente criar uma nova instância e mandar atualizar esses dados dessa forma, porque eu estou atualizando parte do dado. Então esse método aqui não vai servir para mim, do jeito que está aqui. O que eu preciso fazer? Primeiro eu tenho que fazer o request do meu usuário, alterar somente o que eu preciso alterar e mandar salvar novamente. Então esse dado aqui já não vai servir. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar o usuário por ID, né? Então já que a gente tem o usuário aqui, o que a gente vai fazer então? Ó? Buscou o usuário por ID, se ele deu erro, a gente já vai falar que não deu certo, né? Se ele não deu erro, no nosso retorno aqui, ó, a gente então tem o nosso usuário, perfeito? Se a gente tem o nosso usuário, então o que a gente vai fazer? Var usuário, que é essa variável que a gente está utilizando, é igual ao retorno.usuário, tá? Que esse retorno de usuário é o retorno que retorna desse nosso método busca por ID. Tá, eu estou com dúvida, eu quero saber o que retorna nesse busca por ID. Você pode simplesmente copiar isso daqui, ir lá no seu teste unitário, né, o seu teste de modelo e procurar o método busca por ID. Aqui você vai saber como que você fez para buscar esses dados. E aí você vai ver que ele tem um erro de retorno e você vai ver que ele tem um usuário. Tá, mesmo assim eu estou desconfiado, você pode abrir diretamente lá no seu model e buscar o busca por ID. Aí no busca por ID aqui você vai ver o que você retorna. Então erro ou usuário, erro ou usuário, perfeito? Então no nosso teste também serve como documentação, perfeito? Legal. Então, se a gente sabe que ele retorna o usuário, então é dessa forma que a gente vai pegar. Uma variável usuário é igual o retorno que a gente tem do request do busca por ID. Perfeito. Agora a gente tem esse dado, agora a única coisa que a gente precisa fazer é verificar os dados que a gente mandou, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma verificação simples para ver se eu mandei o dado do nome, né? Então, if, vou colocar aqui o nome. Então, quer dizer, se eu já faço um if de nome, ele já faz a verificação para mim se ele está undefined, tá? Então, se eu não mandei o nome, automaticamente ele não vai entrar nesse if. Se eu mandei o nome, ele vai ser diferente de undefined e ele vai entrar nesse if, tá legal? Só que se eu fizer só desse jeito aqui, se eu mandar vazio, também ele vai atualizar o nome vazio, tá? Eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Diferente de undefined, ok? E também ele tem que ser diferente de vazio, ok? Então, se ele é diferente de undefined e diferente de vazio, né? Se ele não é igual a undefined, se ele não é igual a vazio, então eu faço a alteração do meu dado, né? Que é simplesmente a alteração do nome, ok? Então tá aqui, ó. Se eu mandei o nome, eu faço a atualização desse nome somente, tá? Eu posso fazer a mesma coisa para os outros campos, tá legal? Então eu venho aqui, ó, faço essas verificações para os outros campos também. Então, aqui o nome, aqui eu vou colocar o login, aqui eu vou colocar a senha. Gente, o que eu estou fazendo para selecionar aqui? Ó? Eu dou 2 cliques, utilizando o Sublime, tá? Dou 2 cliques no nome, aperto Ctrl D. Se quem está no Mac, Command D, tá? Então, vou apertar aqui Ctrl D, até ele selecionar todos, e faço a modificação de uma vez só. E o e-mail, a mesma coisa. Aperta aqui o Ctrl D, ele seleciona aqui, eu vou apertando o mais o D de novo, né? Até ele selecionar todos, e aí eu faço a modificação, perfeito? Então, consigo fazer modificações em grupo, tá legal? Isso é uma possibilidade que o Sublime dá para você, né? Esse editor muito bom aí que é o Sublime. Então tá bom, gente, ali ó, já tem todas as informações que a gente fez, né? Então a gente já mandou o usuário, já preencheu e a gente já fez a verificação para ver se está diferente de branco ou diferente de undefined. Feito isso, a gente atualiza. Se não, a gente deixa o dado igual tá do banco de dados, perfeito? Mandando tudo isso daqui, tá tudo bonitinho do jeito que eu quero, eu só pego o nosso usuário, né? Que é o usuário que eu recuperei e dou um salvar. Nesse caso, gente, eu não posso utilizar o usuário desse jeito aqui, ó. Se eu utilizar o usuário desse jeito, ele vai ter o usuário que ele retornou lá do meu banco de dados. Ou seja, isso daqui vai ser um hash. Ele não vai ser a instância de um usuário, tá? Como ele não é a instância de um usuário, o que eu preciso fazer para transformar esse usuário que eu retornei do banco de dados como uma instância de usuário? Eu preciso fazer isso aqui, ó. New usuário. E aí eu mando esse hash, que é o hash que eu recuperei lá do banco de dados, para dentro do meu construtor da minha classe usuária.
Fazendo isso, da minha classe usuário, né? Fazendo isso, o que ele vai fazer? Ele vai passar esse hash lá para o meu meu construtor precisa setar todos os atributos que eu passei diretamente do meu banco de dados para o meu objeto, que agora tem o método salvar, tá legal? Então, para conferir, para ver se está tudo bonitinho, a gente pode ir lá no módulo de usuários e verificar aqui, ó, no nosso construtor a gente vê que a gente passa o usuário. Se a gente passou o usuário, então a gente preenche todos os atributos, ou seja, o nosso construtor vai funcionar se a gente utilizar dessa forma, perfeito? Então agora a gente não tem somente um hash de usuário, a gente tem uma instância de usuário, e essa instância de usuário, ela tem então o método salvar. E agora, se ela tem o método salvar, a gente consegue utilizar ele para ver se vai retornar erro ou não, perfeito? Então, se deu erro, a gente manda o erro 500, se deu tudo certo, a gente dá o erro o status code de 200 e fala que o usuário foi atualizado com sucesso, né? Salvei aqui, então o nosso teste de controller já está funcionando bonitinho. Agora a gente precisa ver se o nosso teste vai passar. Se ele passar, quer dizer que está tudo certo, a gente só precisa testar agora no REST Client, tá? Então, vou rodar o meu teste aqui. Perfeito, gente. Então, meu teste passou. Se vocês olharem aqui, ó, patch, eu mandei uma atualização e tá aí bonitinho funcionando, né? Só para confirmar, para ver se não está dando falso positivo, eu vou fazer uma modificação aqui, ó, só para verificar se o meu nome está sendo atualizado desse jeito aqui, tá? Vou salvar e vou rodar o meu teste de novo. Tem que dar erro. E ele deu erro, tá vendo? Ele deu erro falando que eu deveria esperar isso daqui. Na realidade, eu deveria ter isso daqui, mas o retorno que veio foi isso daqui, tá legal? Que é essa alteração que a gente fez aqui que está errada, né? Só para a gente verificar se não está dando falso positivo. Alterei, rodei o meu teste de novo, tudo funcionando. Próximo passo agora, gente, é a gente testar, fazer o teste manual, né? O teste manual que é utilizando o nosso componente aqui, que é o Advanced REST Client, né? Então a gente quer atualizar o código 5, né? Então vamos olhar aqui o que a gente tem na nossa API de dados cadastrados. Vou vir aqui, vou abrir e vou dar um localhost, né? Localhost. E aí eu vou acessar aqui a porta 3000, vou acessar o meu usuários, né? E aí ele vai me trazer a lista de usuários. Eu tenho o usuário 5 e tenho o usuário 4. Eu quero fazer a atualização do usuário 4. Mas também eu quero retornar somente o usuário 4, então barra 4 aqui. Eu sei que eu tenho só o Danilo. Então ele está aqui Danilo com teste. Eu quero fazer um patch, né, para esse Danilo com teste, alterando então para o nome que eu vou mudar agora, tá? Então vou vir aqui no meu REST Client e vou fazer a modificação dessa URL que eu quero, tá? Nesse caso, eu não preciso mandar o ID. A única coisa que eu quero mandar é somente o nome, né? Se eu mandar o ID, o que vai acontecer? Ele vai ignorar, gente. Por quê? Porque aqui no nosso controller, olha só o que a gente faz. A gente verifica o nome, o login, a senha e o e-mail. O ID a gente sempre ignora. Então, se alguém mandar o ID lá no payload, né? Lá nos dados que você está mandando como put, não vai funcionar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Danilo Aparecido dos Santos, né? E aí eu vou mandar agora o verbo patch, tá? Porque eu quero atualizar parte do dado. Dei um send, rodou, tá aí bonitinho, ó. 200 ok, usuário atualizado com sucesso, né? Agora eu vou dar um reload, tá aí, ó, Danilo Aparecido dos Santos, né? Eu quero alterar agora, gente, somente o meu login, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, login. E vou colocar aqui o meu login como ddocs123. Dei um send, rodou lá 200 ok. Se eu der o reload, ddocs123. Perfeito, tá tudo funcionando do jeito que eu queria. Voltei aqui para ddocs, tudo bonitinho, atualizei, tudo certinho. Agora, gente, se eu não mandar nada, eu vou mandar nada aqui para ver o que vai acontecer. Se eu der um send, ele vai rodar, vai falar que o usuário está atualizado com sucesso. Se eu der um reload, olha só que interessante, eu não mudei nada, tá? Porque eu estou utilizando aqui o verbo patch. Se eu mandei um dado, eu atualizo. Se eu não mandei, eu não atualizo, tá legal? Então é para isso que está servindo aqui o nosso método, e o nosso verbo, né, o método patch do HTTP, tá legal? Bom, gente, é isso. Falei tudo que eu precisava mostrar para vocês, então, sobre o método patch, né? Acho que vocês entenderam. Se ficaram com alguma dúvida, vocês podem marcar a aula particular. Eu sento junto com vocês, vejo aí no computador de vocês e aí ajudo vocês a conseguirem seguir para o próximo passo, tá legal? Bom, fico por aqui.
Até mais e até a próxima aula. Muito bom, gente, está ficando muito legal esse nosso CMS. Nas próximas aulas, então, a gente vai ver o delete, a gente vai utilizar o verbo delete e também a gente vai utilizar o verbo options também, que são dois importantes ali para quando a gente está trabalhando com cores, né, cores domain e assim vai, quando a gente for fazer integrações entre browsers, né, que é aplicação client com aplicação server, tá? Então, vocês vão ver isso mais para frente depois que a gente for fazer o data entry desse nosso CMS, tá legal? Perfeito, gente, fico por aqui e até mais.